Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhor gente. Tudo bem? Boa tarde! Como está, senhor Matheus? Tudo certo, graças a Deus. E por aí, como estão as coisas? Tudo bem, vamos para mais uma então? Aqui tá Vamos lá. 30 graus e subindo, não sei aí como é que tá. É que a previsão é a de sempre, né? Sol, Chuva, chuva, calor, frio e vamos que eu tô vamos. bem. Pessoal, uma boa tarde a Pessoal, vocês. Muito boa tarde. boa tarde. Obrigado pelo tempo de vocês, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos fazer um webinar sobre Control Up com a presença do senhor Zente aí para a gente falar um pouquinho sobre observabilidade, né? Não só sobre observabilidade, mas a gente quer trazer na prática o que é essa famosa observabilidade, né? Não só conceitualmente, e como essa observabilidade aí junto com o Control Up pode facilitar o nosso dia a dia, né? Pode nos ajudar aí a resolver problemas, otimizar a nossa TI, fazer com que a nossa TI ela seja mais otimizada e consiga trazer também retornos, né? Não só de pessoas, retornos financeiros relacionados a pessoas, mas também a investimentos que nós fazemos na nossa infraestrutura, né? Então é extremamente importante a gente considerar todos esses pontos e a ideia desse webinar hoje é a gente falar um pouquinho sobre esses assuntos, mostrar um pouquinho como o Control Up consegue nos ajudar nesses pontos. Senhor gente, por favor, o palco é Bom, seu. boa tarde a todos e primeiro desculpas que eu não estou do lado do Matheus, hoje nós estamos a 300 quilômetros de distância. Eu tive um problema com o meu meio de transporte, então nós estamos usando o que nós temos aqui, que justamente é a videoconferência que vocês estão aí. Essa é a grande ferramenta que nós dos últimos anos. Bom, nós vamos falar sobre observabilidade. E o que é isso? Além de ser um trava-línguas, né? Ou seja, tente falar isso 3 vezes seguidas, né? Vamos ver o que é isso daqui, né? E por que esse nome complicado. Na verdade é o seguinte, existe sempre uma dúvida entre observabilidade e monitoramento. São duas palavras e as pessoas tentam confundir as duas palavras. E, na verdade, é o seguinte: observabilidade é um termo que está entrando forte no ramo de TI. Monitoramento, ele também está em TI, mas ele é mais ligado à parte de segurança. Então, ele tem monitoramento com câmeras, monitoramento de vídeo, de tudo quanto é lugar, não só em TI. E em TI, então, foi criado esse termo para que a gente saiba exatamente do que a gente está falando. Nós queremos saber no ambiente de TI. O que é isso no ambiente de TI? E aqui está uma definição do que é o ambiente de TI. Antes de mais nada, Matheus, acho que esse vídeo vai ser disponibilizado depois para quem quiser no site da Perfeito. Populus, tudo, né? E aí, então, Perfeito. vocês não precisam tomar nota e não sei nem tirar print screen, etc. Mas tudo isso depois o Matheus vai dar um link para vocês. Que eles têm uma biblioteca tremenda de vídeos, na verdade é uma videoteca, né? E aí esse vai pertencer a eles. Mas continuando aqui, então, observabilidade nada mais é que a capacidade de analisar, explorar e coletar métricas de um sistema ou ambiente de produção. Só com essas 3 palavras já está diferente de um monitoramento de câmera, de segurança, etc. e tal, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente tem um ambiente de produção em TI, e a gente quer analisar o que está acontecendo nesse ambiente, explorar e principalmente coletar métricas para entender o comportamento de como está sendo esse ambiente, extrair os dados sobre o funcionamento desse ambiente para, no fim, melhorar a experiência do usuário. A gente sempre vai falar melhorar a experiência do usuário. Eles falam para mim para não usar o termo usuário, mas é que como vocês me desculpem também por causa da idade, né? Como diz o Matheus, já estou quase no pé na cova, mas desculpem da idade. Mas é o seguinte, não deveria usar a palavra usuário, deveria usar a palavra colaborador, é mais bonita, tal. Mas é usuário, no fim das contas, eu vou usar usuário e tudo bem. É usuário de TI. Então, e monitoramento é uma coisa mais reativa. Eu estou monitorando, tem uma câmera normalmente, eu reajo sobre o que está acontecendo. Eu tenho um ambiente de baixa complexidade, ele tem algumas vulnerabilidades que eu já sei, já são conhecidas, e eu vou ver essas vulnerabilidades. Assim que acontece uma, eu vou tomar uma ação. Essa é a diferença básica entre observabilidade e monitoramento.
Por favor, a todo momento, cliquem aí para levantar a mão, para interromper, para a gente trocar ideias, que esse webinar é mais para trocar ideias, ele não é tão formal quanto os outros que a gente pratica. Tudo bem? Perfeito. Podem mandar as mensagens no chat, tá, pessoal? Mandar as suas dúvidas aí, que Vou a gente levantar a vai mão aí. respondendo também. E um ponto bem bacana que o Zente comentou é que todo mundo fala, poxa, observabilidade, monitoramento, né? A observabilidade é um nome mais bonito para o monitoramento, e na realidade não, né? Que quando nós falamos de monitoramento, e a maioria de vocês aqui vivem isso todos os dias, né? Então, é a realidade de todos. Todo mundo hoje tem um monitoramento pré-configurado dentro da companhia. E à medida que as tecnologias e a complexidade, né, vai aumentando e vai crescendo no nosso meio, a necessidade de refinamento desse monitoramento, ela cresce, né? Aí deixa de ser um monitoramento e a gente começa a falar de observabilidade, porque o monitoramento, ele é pré-configurado, né? Então eu vou ali na minha ferramenta de monitoramento, eu já pré-configuro todos os alertas que eu quero receber, todas as métricas que eu preciso receber. E quando a gente fala de observabilidade, não, né? Eu espero essas mensagens, essas informações chegarem para mim de forma dinâmica. Então eu tenho logs, eu tenho uma série de recursos que vão me munir com essas informações para que eu consiga tomar decisão com essas métricas, né? E bem colocado aqui pelo Zente, a gente recebe tudo isso de forma proativa. Eu não preciso ficar, poxa, peraí, eu preciso saber o que eu devo coletar, né? Então a complexidade ela vai aumentando e a necessidade de facilitar também o monitoramento ela vai crescendo. E aí a gente começa a entrar na observabilidade. E como está falando o Matheus, esses são os 3 pilares. Eles têm métricas, por exemplo, no nosso produto, eu não vou falar muito de produto agora, eu quero falar mais sobre termos gerais, mas no nosso produto, por exemplo, nós temos mais de 1.200 métricas. Registro das informações, é o log que está falando o Matheus, porque eu preciso não só monitorar, mas armazenar essas métricas e depois, dado esse grande volume que eu vou ter, chamado métricas, que são dados, eu preciso correlacionar os dados, e aí é a força da observabilidade, porque eu não vou tomar o dado como um dado puro, eu vou correlacionar essa informação com outras informações do ambiente para produzir relatórios de acompanhamento. Esse é o truque, ou seja, tem um grande volume de dados, armazeno esse volume de dados, tem uma inteligência artificial que vai conversar com esses dados, eu vou concatenar esses dados para criar novas informações e assim eu produzo um relatório de acompanhamento. Com isso, no final eu vou ter o quê? A visibilidade do meu ambiente. Então, visibilidade é a terceira palavra. Tudo começou com monitoramento, que, como falou o Matheus, era mais pré-fixado. E como ele estava aqui, é uma coisa mais reativa. Passamos para observabilidade, que eu vou, então, observar realmente o ambiente, fazendo essas 3 pilares, para que, no fim de tudo, o que vai resultar na visibilidade do meu ambiente de informação, do meu ambiente de TI. Perfeito? Perfeito, Zente. E quando a gente começa a falar de visibilidade, a gente começa a entrar em detalhes extremamente importantes, como, por exemplo, o desempenho de aplicativo, né? Eu quero saber se o meu aplicativo está performando da forma como deveria, ou se os meus usuários, né, os meus colaboradores, eles estão desempenhando da forma também como deveria. Eu consigo ter uma visão de toda a minha infraestrutura, eu tenho visibilidade da minha infraestrutura e eu consigo prever alguns acontecimentos, porque eu sei como está a saúde da minha infraestrutura, eu sei como está a capacity, eu sei se eu estou fazendo um subprovisionamento ou um overprovisioning das soluções, eu consigo também saber como é que está a experiência do meu usuário ali naquela ação do dia a dia, né, nas atividades do dia a dia que ele precisa, ou ao acessar o computador, como é que está isso? Eu consigo ter uma visão também de negócios, porque a gente não olha só TI, né? Quando a gente fala de visibilidade, é o que a gente costuma falar muito aqui na Populus, que não é simplesmente apertar um botão, né? É o que essa tecnologia ela impacta na ponta.
Então, quantas pessoas lá na ponta estão sendo impactadas por o fato de demorar para apertar o botão ou apertar o botão de forma errada, né? Então, é uma visão que nós, como TI, precisamos ter para que a gente consiga também cada vez mais apoiar o negócio e sair daquela visão de, poxa, TI é custo, né? Soluções de tecnologia é custo. Então, a gente começa a agregar mais valor para o negócio, que a gente entra no propósito. Que é tudo isso que o Matheus está falando. Ou seja, por que é importante visibilidade? É tudo isso que o Matheus falou. É isso aqui. É o propósito da TI. A TI não tem o propósito de aumentar o custo de uma empresa. Embora o pessoal ache que nós somos custo, nós não somos custo. Nós somos realmente a solução deles para diminuir os custos. O problema está é que num passado longínquo, que espero que vocês não tenham acompanhado, mas eu acompanhei esse passado longínquo, porque eu sou eterno, certo, Matheus? Então eu acompanhei isso. E na verdade é o seguinte, antes TI, há muito tempo atrás, ele era o suprassumo de uma empresa. Se não tivesse TI, não tem nada, e esses caras são os sábios, são os gênios, são tudo. Só que o problema é que pessoas mal intencionadas, acontecem em todas as famílias, né? Na nossa família TI também aconteceu, começaram a gastar muito dinheiro e o pessoal falou, porra, mas eu sou uma empresa, sou uma pizzaria, eu sou uma fábrica de sapatos, eu não sou uma fábrica de TI. Por que que vocês estão me investindo tanto? Então aí tiraram o poder da gente, que a gente estava lá em cima, perto do dono, e agora o nosso chefe não é mais o dono, o nosso chefe passou a ser pessoas do financeiro. Então, deve estar acontecendo isso nas empresas de vocês. E aí, por quê? Porque a gente tem que mostrar para eles o que nós nascemos. E esse é o nosso propósito: aumentar a produtividade e a lucratividade da empresa, diminuir os custos, melhorando e aproveitando melhor a infraestrutura que está lá. Não só a infraestrutura de TI, mas uma infraestrutura como tal. Por exemplo, se a empresa tiver muito caminhão, porra, como é que TI vai melhorar isso? Através da logística. A gente vai estudar melhor, vamos estudar melhor os caminhões, os custos, os trajetos, a rota, tudo. Então, TI está ajudando a logística. Vamos melhorar a segurança, vamos melhorar a entrega, vamos melhorar o recebimento de mercadorias. Então, tudo isso faz parte de TI e nós vamos mostrar para eles como é que faz parte de TI. Então, nós temos que fornecer e prover ferramentas aos nossos colaboradores, a melhor possível, mas não só fornecer a ferramenta, e esse é um erro que faz muita parte de TI. A gente não tem que fornecer a melhor ferramenta do mundo, e mesmo que for a melhor ferramenta do mundo, a gente tem que aproveitar cada centavo que a gente investiu nessa ferramenta. Ou seja, temos que manter o pleno funcionamento dessa ferramenta. Não adianta você ter um carro, se você não faz as manutenções devidas nesse carro, você não faz o ajuste chamado tuning desse carro para tirar o melhor proveito dele. Não vai deixar ele quebrar na rua, mas antes disso, vamos melhorar o consumo dele, vamos fazer que ele não queime gasolina à toa, que ele não solte fumaça, que ele não tenha ruídos internos, e assim por diante é o que a gente vai fazer. Só que, como nós temos aquela aura de nós somos o suprassumo, e isso aqui é uma ciência, como nos Estados Unidos fala, uma rocket science, ou seja, uma ciência muito avançada, os usuários ou os colaboradores têm medo dessa ferramenta. Então, nós temos que torná-la transparente, como o uso de um telefone, como o uso sei lá, de um fax, de um xerox, de qualquer coisa, ou seja, isso é completamente transparente. É que faz xerox a gente já não usa mais, a gente usa impressora, mas a gente tem que usar essas coisas que são completamente transparentes. Esse microfone, essa própria webconferência, que agora se usa cada vez mais, eu não uso mais um telefone para falar com alguém, eu já uso o Zoom, ou uso o Teams, uso qualquer coisa assim, porque essa comunicação rápida é o que nos interessa, e tem que ser transparente para os usuários. E temos que melhorar continuamente esse ambiente para melhorar a vida do usuário. Vida do usuário, o que que é? Experiência do usuário. Essa famosa frase que veio do inglês, nós traduzimos para a experiência do usuário, é a vida deles. Como melhora a vida do cara? E tenho que desmistificar o uso das ferramentas. Tudo isso aqui é o resumo do que estava falando o Matheus. Perfeito, Sergente. E também, por que que isso também é importante? Porque a gente faz um grande investimento. As empresas acham cada vez que é um grande investimento na infraestrutura. Mas por que que a gente faz um grande investimento? O objetivo final é o usuário. Então a gente sempre tem que falar, nós estamos investindo para que o usuário tenha maior transparência, tirar o melhor possível do seu recurso, ou seja, ele vai ter o maior
produtividade através da ferramenta. Eu não posso perder o investimento que foi feito. Eu tenho que monitorar, tenho que ter a visibilidade do investimento que eu fiz para saber se as pessoas estão trabalhando da maneira correta com esse investimento, e se não estiver trabalhando, talvez seja um erro nosso, e temos que treinar melhor as pessoas para que tirem o melhor proveito dessa ferramenta. E sempre, TI, ou a infraestrutura de TI, o ambiente, não é um modelo estático. Temos sempre que modificar e ajustar as ferramentas, às vezes surgem outras ferramentas, ou surgem patches novos de segurança, etc. Tem sempre que ficar olhando, monitorando isso, e sempre verificar se o objetivo do usuário foi atendido. Ok? Perfeito, gente. Perfeito. E aí vem Independente a do que a gente use. pergunta, né? Como é que a Vale? gente torna o nosso ambiente um ambiente observável, né? Acho que esse é o grande X da questão, né? Novamente, a tecnologia ela evolui e vai se tornando mais complexa, mais servidores ou menos servidores, né? Com a tendência de nuvem, com a migração para nuvem e as aplicações SaaS. Mas um ponto muito importante que nós não podemos desconsiderar é que existe muito legado. Hoje eu não consigo falar assim, cara, eu vou movimentar o meu ambiente do 0 ao 100 para cloud. Ou existe, né, empresas que já nasceram ali, é muito tranquilo esse movimento, mas existem empresas que hoje não têm essa possibilidade devido à infraestrutura legada, devido ao ambiente legado. E é o que muitas empresas perguntam, poxa, legal, como é que eu torno o meu ambiente um ambiente observável? Eu preciso coletar log, vou coletar log sem parar, eu vou criar 1 milhão de métricas aqui para ficar gerando 1 milhão de alertas e eu não conseguir atuar em nenhum alerta, né? Eu vou tentar fazer uma rastreabilidade, mas essa rastreabilidade eu chego até o meu firewall, dali para frente eu não consigo ver mais nada, né? Poxa, vamos monitorar o usuário? Vamos monitorar o usuário. O usuário está levando 2 minutos para abrir uma planilha. Não, legal, ele está acostumado, ele vai, toma um cafezinho dele ali, ele faz um lanche da tarde, né? A cada 1 hora e volta para ver se o Excel abriu. Então, são pontos importantes que nós precisamos considerar nessa observabilidade, né? Na verdade, todos esses pontos que eu disse aqui são métricas, são pontos que nós precisamos avaliar e observar para que o nosso ambiente ele se torne um ambiente observável, né? E no próximo slide, se você puder passar, por favor, senhor gente, a gente tem uma arquitetura que aí nós entramos na camada de control up, né? Poxa, legal, Matheus, falamos aí de logs, falamos de métricas, falamos de experiência do usuário, falamos de um monte de termos, né, e funcionalidades que nós precisamos fazer, mas como eu faço isso, né? E quando a gente fala de control up, eu até estava conversando com o Zente, disse, cara, vamos desmistificar um pouquinho o que é control up, né? Quando a gente olha para essa tela aqui, a gente fala, poxa, legal, eu tenho várias informações aqui. Eu tenho um cara chamado Scoutbiz, eu tenho um cara chamado Realtime, eu tenho um cara chamado Edge, né? Mas, afinal, aonde Control Up consegue atender, aonde eu consigo chegar com Control Up, né? Então, toda organização, elas possuem laptops, possuem endpoints, nós temos ali thin clients, nós temos dispositivos que ficam na ponta para atender o colaborador, tá? E nós temos também toda uma infraestrutura dentro do nosso data center para suportar com que esses colaboradores eles acessem esses recursos, seja de forma compartilhada ou de forma individual, para que eles consigam exercer as atividades do dia a dia. Então, quando a gente fala de um endpoint, seja um MacBook, seja um Windows, seja um thin client, qualquer tipo de endpoint, o Control Up ele já consegue atuar, né? E são produtos diferentes que estão numa mesma console. E eu acho que isso é um ponto extremamente importante que nós vamos mostrar mais para frente. Eu tenho uma única console com vários produtos que atendem diversas frentes. Então, poxa, Matheus, eu quero atuar somente com endpoint, né? Cara, eu posso utilizar o Edge,
que é só para endpoint. Eu consigo fazer o monitoramento, eu consigo ter rastreabilidade desse endpoint, eu consigo coletar métricas de experiência do usuário, saber quantos milissegundos o meu usuário ele está levando para acessar o meu ambiente virtualizado, por exemplo. Eu consigo saber a latência de rede desse usuário, se ele está perto do roteador ou não está perto do roteador. Então, eu consigo coletar uma série de métricas desde o usuário até o meu data center. É o que nós falamos de um monitoramento invertido. Eu posso tanto monitorar de dentro do meu data center para fora, quanto de fora para dentro, né? Então, acho que são vantagens e possibilidades que nós temos para a identificação de problema. Porque no final das contas, poxa, é muito legal eu ter um dash ali cheio de informações, pô, dash bonito, né, em dark mode, um monte de gráfico legal, mas o que que efetivamente isso está me trazendo? Né? Eu estou resolvendo problemas com essas soluções, então é um ponto extremamente importante. Então, antes de até falar um pouco mais de Control Up, aqui está só a grande complexidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós temos uma coisa que ainda eu chamo de data center, esse nome cada vez está mudando, onde você tem todos os seus equipamentos em algum local físico da empresa. As empresas estão crescendo, então você tem o data center da empresa no prédio A, mas os funcionários estão no prédio B, C, D, E, F. Então a infraestrutura é como levar essas informações desse prédio que é minha, que a gente já acabou de chamar que é uma nuvem privada, para as outras pessoas. E aí eu tenho essa palavra nova, que é nuvem, que eu posso colocar todas as minhas informações em algum lugar. Meu mesmo, ou da Microsoft, ou da Amazon, ou do Google Cloud, sei lá o que for, e aí vai executar lá dentro. Mas o que sempre vai ter em todos esses dois tipos de ambiente é o nosso bom e velho usuário, que a gente pode chamar de cliente, customer, porque é um cliente nosso. Esse cliente ele pode estar trabalhando de qualquer lugar. O que quer dizer qualquer lugar? Ele pode estar trabalhando dentro da própria empresa, ou ele pode estar trabalhando dentro do meu prédio, que ainda pertence à empresa, a gente vai falar aquela palavra chamada domínio, então dentro do meu domínio, como ele pode estar trabalhando fora. Hoje eu estou fora, o Matheus está dentro, e nós estamos trabalhando. Então a gente pode estar trabalhando, e essa que é a grande complexidade, porque quando eu tenho só aqui dentro, tranquilo. Quando eu tenho só aqui, tranquilo. Porque aí você tem só essa solução, você investe tudo nessa solução. Quando você tem um ambiente híbrido, misto aqui, já é uma grande dor de cabeça. Quando você tem todos os seus usuários aqui, tranquilo. Se você tiver todos os seus usuários remoto, como a gente estava lá quando a gente tinha a Covid-19, a pandemia rodando à solta, tranquilo, todo mundo está fora. Mas agora que eu tenho um ambiente híbrido de trabalho também, então agora eu tenho o maior pesadelo que eu tenho de qualquer lugar. Eu vou falar usuários. Eu tenho usuários, meus clientes, que eles podem estar remotos, ou podem estar também no meu site, ou podem estar em trânsito, porque eles não estão parados, eles estão andando, estão com redes de Wi-Fi móveis, e as minhas informações podem estar no meu site e também podem estar remotas. Esse é o pior pesadelo de todos. Como eu vou ter visibilidade disso? Eu tenho que ter visibilidade das coisas que estão sendo executadas aqui e aqui, e tenho que ter visibilidade do usuário, porque é ele que eu tenho que atender, ele é que vai gritar. Então, se o meu servidor aqui, ou se o meu servidor aqui, ou a minha informação aqui está lenta, e está lento, quando ele liga para a gente e fala está lento, ele não quer nem o chocolate e nem elogiar a gente, é um pesadelo, porque a gente tem que descobrir onde estão as coisas, e aí vem a visibilidade. Então, isso aqui, ControlUp é uma das ferramentas que faz isso, outras ferramentas também fazem, eu espero que a nossa seja uma das fazem melhor que tem. Mas tem tudo isso. Então, esse é um resumão. Então, Perfeito, gente. o que importa é quais são as dores e como a gente busca a solução. Porque a gente tem um ambiente, está funcionando ou não, temos o nosso ambiente. Misto ou não misto, híbrido ou não híbrido, sei lá. Quais são as dores que você tem? O que você tem hoje em dia? Então, essas são algumas perguntas específicas que os nossos consultores, o consultor da Populus, vai chegar até você para poder saber qual é o remédio adequado que ele vai ministrar a você. Agora nós somos os médicos. E o remédio vão ser soluções de TI das mais variadas possíveis, das mais variadas empresas, porque a Populus trabalha com
várias empresas, nós somos uma das soluções que tem, e aí a gente vai ver o que que é. Então, quais são alguns cenários que vocês têm? Você tem ticket de incidente, aquele negócio também que é um pesadelo, que o usuário abre, quando ele abre é uma droga, quando a gente abre, tudo bem que ele tem o controle, mas quando ele abre, já não tem o controle, e ele fala, quantos tickets você recebeu no mês passado, por exemplo, nesse cenário? Quanto você está recebendo na semana passada? Quanto você recebeu hoje? Quais aplicativos os usuários remotos estão usando? Às vezes a gente não sabe. A gente não sabe os aplicativos que os usuários trabalham, porque às vezes eles trabalham com o que a gente chama de aplicativos não oficiais, como a gente pode falar a palavra melhor? Piratas. E aí temos que saber o que eles estão usando. Às vezes a gente investe tanto em aplicativos e eles pegam, são criativos e usam outros aplicativos que não é norma da companhia. Como é que a gente vê isso? E isso pode dar multa. Que departamento de negócios são afetados por esses problemas? Quais são os efeitos em cascata que esse problema afeta todo o meu negócio? Eu já vi lugares onde parou simplesmente de fazer nota fiscal, porque ele tinha um problema de comunicação, e já tinham faz tempo e esqueceram. Então parou de emitir nota fiscal no fim de semana. E o resultado foi uma fila de caminhões, porque a empresa ela tinha que fazer carregamento, uma fila de caminhões de mais de 12 quilômetros que foi feito, e causou prejuízo gigantescos para a companhia até resolver esse problema de comunicação. Então, às vezes, o problema dá um efeito em cascata. Existe uma pressão para resolver esse problema? Quem é o mais afetado nesse problema? Você sabe o impacto financeiro por essa inatividade? Essas são algumas perguntas específicas que nos permitem, a Populus, permite a nós, fazer saber, eu tenho que ter visão disso daqui, então não é só visão tecnológica, é visão do negócio para poder saber como eu posso te atender. E é um ponto interessante. Eu gostei dessa pergunta se existe pressão. Na verdade, é o que existe, né? A gente só trabalha na pressão. Então, o mundo está acabando, a gente precisa identificar logo onde está o problema. E é legal quando a gente fala de control up, e eu já mencionei isso aqui várias vezes, a galera que acompanha bastante os nossos webinars de control up acha tão cansado aí de ouvir eu falar que eu gosto da ferramenta porque, né? Como consultor também de Citrix, né, a gente passa por muitos problemas. Poxa, cara, o usuário está falando que o logon tá lento, cara, tá dando erro aqui para acessar, tá com lentidão na aplicação. Então, para a gente traçar uma linha de raciocínio e analisar todos os pontos, GPO, é script logon que a gente vai ver, ou é interactive session, ou não, tá dando erro para logar, tá dando erro no profile management, tem container, não tem. Então a gente começa a trazer uma série de informações que isso vai virando uma bola de neve. E a gente precisa ir tirando todas essas possibilidades, né? Então, quando a gente fala da pressão, da visibilidade e da observabilidade, quando nós temos uma ferramenta que traz essa visibilidade, na hora de resolver um problema, é mais rápido, ou seja, a gente tira também a pressão de cima da gente de forma muito rápida, né? Porque a gente tem essas informações na mão. Mais para frente a gente vai mostrar um pouquinho, a gente vai mostrar um ambiente para a gente mostrar realmente para vocês o que é essa visibilidade que nós estamos falando. Como é que nós conseguimos trazer todas essas informações sem eu ter que configurar métrica por métrica? Não, eu quero coletar esse log. E eu ter uma inteligência artificial ali para trazer e apontar aonde estão os possíveis problemas dentro de um ambiente, tá, pessoal? Então, a gente veja como a gente evoluiu. Monitoramento, observabilidade, visibilidade, dores, problemas, e agora a gente vai ver o que são as dores. Então, uma das métricas que a gente toma, já falei que nós temos mais de 1.200 métricas que a gente toma, é o seguinte, às vezes, você toma aqui e fala, minha performance está 100%, está aqui. E você vai pegar o outro dado aqui, depois de 10 minutos, por exemplo, sei lá, aqui é uma unidade de tempo que vocês tomam em minuto, hora, segundo, sei lá o que for, mas é uma unidade de tempo, então você toma aqui na unidade 1 e novamente aqui na unidade 10. Oh, que beleza, minha performance está perfeita, mas os usuários estão reclamando. Por quê? Porque você está tomando de 2 pontos. O que acontece nesses intervalos de tempo? E aí vem. Então, às vezes você tem
métricas que são tomadas, são coletadas em espaços de tempo muito distantes. Não é o que a gente chama de real time, no tempo real. Por exemplo, nós tomamos de cada 3 segundos. Esse é o mais rápido que se toma, né, no mercado. Mas pode ser até pressão do sangue. Eu tomo a pressão de manhã e depois vou tomar outra pressão antes de dormir. Ah, tá excelente. E o que aconteceu durante o dia? Durante o dia você morreu, mas tudo bem. Pelo menos quando você foi dormir e acordar, estava ótimo, né? Então, você tem que tomar, quanto mais métricas forem num espaço cada vez menor de tempo de coleta, para realmente você afirmar que a sua visibilidade é real. Eu estou vendo realmente uma coisa real. Eu estou vendo realmente um filme. Eu não estou vendo 2 fotografias que foram tiradas e vem. Eu tenho um amigo meu que é diabético e ele fala, não, perfeito, a minha diabetes está sob controle. E o que você faz? Não, eu tomo toda vez de manhãzinha, eu acordo, já vejo como está a diabetes, está ótima, e aí eu vivo bem. E eu sei que ele vai morrer mais cedo, mas sabe por quê? Não está bem. Eu vejo ele comendo, eu vejo ele bebendo, ele só toma uma vez ao dia a coisa. É impossível. Eu, por exemplo, eu também sou diabético, mas eu vivo com um controle, uma monitoração que toma meus dados a cada 5 em 5 minutos. É assim, nós temos que tomar os dados as coletas de dados em intervalos os menores possíveis para ter um filme, tá certo? E aí, o Perfeito, grande Zé. problema é o seguinte, você tem ferramenta, você tem 1.200 métricas, você tanto alarda, tanto fala como um pavão, tal, mas que métricas que eu tomo? E quais são as ferramentas que eu tenho? Será que eu tenho que adaptar uma ferramenta minha para fazer isso? Esse é a pior dos mundos, não se adapta a nada. Adaptar é a tranqueiragem que a gente faz. A gente está acostumado a ser, o brasileiro está acostumado a ser MacGyver, né? Ele está acostumado a fazer de qualquer coisa e fazer uma ferramenta, porque a gente não tem aqui. Bicho, essa é uma coisa que você não pode economizar como na saúde. Você tem que realmente saber o que está acontecendo. Porque se você tentar adaptar uma ferramenta, ela pode te dar dados viciados, ela pode te dar dados errados. E é melhor nem usar, porque então pode dar bobagens tremendas. E aí a outra pergunta, eu tenho que ser proativo ou reativo? Eu tenho que buscar ferramentas, soluções que são proativas, ou eu tenho que buscar reativas? Bom, reativa você já basta ter o chefe, né? Porque ele vai reagir aos resultados negativos e você já sabe o que acontece. Então é melhor ser proativo. Até eles sempre falam, pedem para a gente, seja proativo. Então a gente tem que ser proativo. E em ferramentas, o que é ferramenta de soluções proativas? Fazer uma automatização e fazer o que a gente chama de triggers. A tradução aqui de trigger é disparador, mas ninguém fala disparador inteiro, a gente fala trigger. Então a gente vai fazer um trigger automatizado de tal forma, nós temos um intervalo de alcance, um range, tá? Então quando a informação sai desse range de monitoramento e visibilidade, eu quero que o sistema automaticamente não só me alerte, me avise, mas já dispare um trigger. Não fica me esperando eu tomar a decisão, como os chefes nossos falam. Não, eu quero que o sistema já trabalhe, me avise, já trabalhe, eu vou ver depois se ele trabalhou certo. Isso é o que a gente tem que estar buscando. Aí já vem as nossas soluções. As nossas soluções, esse slide está um pouco antigo, nós temos mais de 2.500 clientes e nós temos em todo mundo para você. Mas, Matheus, até esse momento, alguma observação? Tudo certo, gente. Muito Você bem está tendo uma colocado aí. visibilidade? Muito, muito bem colocado. E é o que nós comentamos, né, pessoal? Então, poxa, tenho endpoint. Quero ter visibilidade de endpoint. Cara, ControlUp consegue me ajudar? Consegue, nós vamos mostrar para vocês. Cara, eu tenho servidores, eu tenho Citrix, eu tenho um ambiente de virtualização aqui dentro, que eu quero monitorar as experiências dos meus colaboradores. Eu quero saber como é que tá em tempo real, né? Como a gente comentou, a cada 3 segundos nós temos mais de 1.200 métricas para trazer, e são métricas que já vêm configuradas, né? A gente não precisa configurar nada, e essas métricas, elas possuem uma inteligência artificial que traz para a gente indicadores de onde está afetando e o que está afetando o nosso ambiente. Cara, beleza, vi que você monitora endpoint, vi que você monitora servidores, vi que você monitora ambiente de virtualização, Linux,
faz monitoramento de cloud, então a gente faz um trabalho de FinOps também, quando nós falamos de cloud, e testes automáticos, né? Não só testes automáticos, mas eu consigo criar automações dentro da ferramenta também, né? Então, a gente deixou de só observar e começou a tomar ação, né? E esse é o diferencial quando nós falamos de Control Up e quando nós falamos de redução de tickets, quando nós falamos de transformar a observabilidade em resultados tangíveis. Por quê? Eu pego toda essa visibilidade que a observabilidade me traz e eu tomo ação em cima dessa visibilidade, né? Eu não só vejo, eu não só tenho reportes bonitos, mas eu consigo também tomar ações mediante a um problema. E o Zente, ele está compartilhando aqui com vocês essa telinha, que é o Solve. Né? O Solve, ele é a console onde nós temos todas as informações. Vocês podem observar que logo ali em cima eu tenho um mapeamento inteiro do meu ambiente. Né? Então, o Zente sabe quantas subscriptions, quantos data centers, sessões, enfim. Ele tem um mapa mental ali do ambiente dele na mão. E à medida que ele vai clicando, ele vai tendo informações de como está cada etapa. Como está cada infraestrutura, cada parte do ecossistema de tecnologia dele ali. E a Control Up, ela utiliza uma métrica que para mim é sensacional, que é o Stress Level, né? Como eu comentei com vocês, dessas 1.200 métricas que são coletadas a cada 3 segundos, esse Stress Level ele toma como base aquilo que está impactando. Né? Então aqui a gente consegue observar que esse usuário ele está com 139 milissegundos de latência na LAN, né? A escrita de disco, eu consigo pegar todas as métricas ali que está impactando a atividade, a operação desse colaborador no dia a dia e eu posso tomar uma ação em cima disso. Isso aqui, olhando para a parte de gerenciamento de servidores, para a parte de gerenciamento de virtualização. E um ponto bem bacana que eu havia comentado com vocês é, poxa, eu tenho um colaborador que ele está com um endpoint e eu estou monitorando esse endpoint com Control Up. Né? Eu consigo saber qual a latência desse cara para o meu ambiente virtualizado. Mostra para a gente, Sergente, essa informação, por favor. Aqui o Zente ele selecionou o usuário que estava com um problema, né? Tá mostrando um stress level muito alto. E aqui qual que é a informação que eu vejo? Eu já sei que do endpoint para o roteador eu tenho 113 milissegundos. Né? Do roteador até a operadora eu tenho mais métricas, da operadora para o Google eu tenho outras métricas, da operadora para o meu ambiente virtualizado eu consigo saber também essas métricas. Né? Então, na pandemia e hoje com o trabalho híbrido, muita gente fala, poxa, tô com lentidão para abrir uma aplicação, meu VDI está lento ou não. Quando eu tento acessar via RDP um servidor, eu estou tendo lentidão, está congelando, está travando, ou eu tenho um RPA em execução que esse RPA está com muita lentidão. Então, eu consigo ter visibilidade de tudo isso. Né? Isso aqui foi uma das métricas que a gente mostrou, mostrando como está a latência do endpoint até o servidor. Mas quando eu clico nesse endpoint, eu trago mais informações desse endpoint também. Então, eu consigo saber o que nós temos instalado no endpoint, como está consumo de CPU, consumo de memória, consumo de disco. Inclusive, né, eu acho bem bacana mostrar que nós conseguimos saber como está a qualidade da chamada do Teams, né, do Zoom, desse colaborador. Se você puder mostrar para a gente também, senhor, gente, fica à vontade. Então, é só o seguinte, aqui, eu vou fechar aqui. Aqui eu tenho as informações todas do meu ambiente. Aqui, quando aparece a casinha, eu estou vendo exatamente o que está acontecendo entre esse cliente, essa pessoa, até chegar no meu ambiente de virtualização. Isso não é invasivo, eu uso o canal virtual para poder fazer esse recolhimento de informação. Eu sei que, então, esse cliente está com Wi-Fi de 73%, está com 3 milissegundos de latência até o roteador dele. O roteador dele está na cozinha e ele está na sala, ou ele está no Cybercafé, sei lá o quê. Leva 39 milissegundos até o provedor, 49 milissegundos até o Google, tá uma porcaria isso aqui, até chegar no Horizon, e aí chega no meu ambiente. E sempre que tiver em azul,
é que eu tenho um outro agente colocado lá dentro, depois tecnicamente a gente fala o que é, isso não se importa, mas aqui só é importante que aqui não é invasivo, e quando eu clico aqui, eu vou para um outro aplicativo, justamente esse eu não peguei, deixa eu pegar o outro, que é mais bonitinho, sempre é assim, na apresentação a gente sempre pega o errado, que é este aqui. Quando eu clico aqui, eu vou diretamente no meu outro aplicativo, que aí eu vou mostrar exatamente o que está sendo executado na máquina da pessoa. Isso é um outro agente, isso já é invasivo. Mas aí eu já sei exatamente, de minuto em minuto eu estou coletando os dados de hoje. Tudo é browser, tudo eu estou lá na nuvem e estou vendo tudo o que está acontecendo com esse cliente aqui, tudo. Inclusive eu sei até onde ele está localizado. Tudo é opcional, depois eu posso tirar ou não, se a pessoa não quiser. Quanto tempo está, que sistema operacional está, se o disco está encriptografado ou não, que hardware, que rede que está usando. Posso fazer assistência remota, um controle remoto nele. Posso mandar ações para essa máquina. Posso desligar a máquina, desconectar. Seja esse negócio aqui que eu estou monitorando aqui, que é o endpoint, seja Windows, seja Pinguim ou maçãs. Eu também faço com maçãs. Claro que eu tenho que ter a maçã habilitada. Se eu não tiver a maçã habilitada, não dá. Mas eu também faço com os três. É que esse aqui é meu ambiente de teste, às vezes tem, às vezes não tem, etc. Então é um problema. E aí eu posso monitorar uma chamada Teams, que foi o que o Matheus está pedindo. Hoje eu posso monitorar o que aconteceu esse mês, por exemplo. Então, se alguém sempre, eu não sei se acontece com vocês, mas sempre aparece para mim alguém que fala: olha, eu queria saber como foi a minha chamada na semana passada. Olha, quarta-feira da semana passada eu tive um problema. Aí você falou, criatura, por que você não me falou na quarta-feira da semana passada? Ah, é porque depois eu esqueci e tal, mas você me lembra agora para ver se eu tenho condições. Aqui eu tenho condição de saber exatamente o que aconteceu na semana passada, em qualquer dia, eu armazeno. E aí eu tenho todas as reuniões que tenho armazenadas. E aí eu tenho as reuniões, aqui, por exemplo, é uma chamada com 5 pessoas que estão sendo feitas em servidor do Teams, né? Aqui é a qualidade da chamada, tive um problema aqui, tive um problema aqui, então se rompeu. E eu sei exatamente, essa pessoa está usando este servidor da Microsoft, essa pessoa já está falando de Paris com outro servidor da Microsoft, esse pegou Microsoft em Paris também, esse já pegou em Amsterdã, e esse voltou em Paris. Então, com 5 pessoas, eu tenho 3 servidores que estão em Paris, um está em Amsterdã e o outro está em outro local qualquer. Isso já dá bobagem, isso já pode dar problema de comunicação. E eu posso depois clicar e ver exatamente o que aconteceu na máquina naquele dia. Isso foi no dia 2 de outubro, não é dia 10 de outubro. Naquele momento. Então, naquele momento, eu sei o que aconteceu, estava armazenado as informações. Então, isso a gente faz para Teams, a gente faz para Zoom, faz qualquer coisa, seus processos que estão ativos na máquina, a máquina está desligada, ou está ligada. Eu gosto de ver as máquinas que estão ligadas agora. São pequenas coisas que a gente consegue mostrar e consigo monitorar de minuto em minuto, de tempos em tempos, etc. Eu não quero me alongar Perfeito. muito aqui, mas... E como nós comentamos, não só ter essa visibilidade, tá, pessoal? A gente consegue criar gatilhos para nos mandar alerta ou para tomar alguma ação, se necessário, né? Então, por exemplo, ali tem uma métrica bem bacana que é a de Missing Pets. Eu posso receber esse alerta de Missing Pets e eu posso tomar uma ação no endpoint para que seja atualizado. É um outro ponto muito bacana que nós temos, que facilita muito o nosso dia a dia, né? Quando nós falamos de visibilidade e automação. Nós conseguimos criar uma série de testes sintéticos no nosso ambiente para garantir a efetividade da solução, né? E principalmente em momentos de auditoria, onde as empresas pedem relatórios, poxa, eu quero saber o quão disponível o seu ambiente esteve. Né? Nós conseguimos também tirar de dentro de uma ferramenta que se chama Scoutbis, ou seja, endpoint, monitoramos servidores. Agora eu estou falando de testes sintéticos que a ferramenta ela consegue executar e aí você consegue personalizar da forma como você quiser. Poxa, quero simular acesso a um ambiente Citrix, né? Você pode configurar esse acesso a cada 5 minutos para um usuário de serviços acessar o seu VDI ou acessar a sua aplicação para validar se a aplicação ela está acessível ou não.
né? Ou não, eu quero ficar fazendo um teste de banco de dados para saber a disponibilidade do meu banco de dados. Ou eu quero fazer um teste dentro da minha aplicação para saber se a aplicação ela está responsiva ou não, né? E aí não só se ela está up ou down, mas o quão responsivo está essa aplicação. E eu consigo evidenciar isso também com prints de tela, tá, galera? Ele estava falando, eu estava tentando acompanhar, mas ele é muito rápido e eu não consigo com essa velocidade. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte: nós já estamos agendando depois o que a gente chama de hands-on, onde a gente vai falar exatamente da ferramenta, de todas as ferramentas. A gente mostrou 3 ferramentas, para você ter uma ideia, elas são todas integradas numa única console, com permissões. Então, você tem pessoas que têm permissão para olhar, tem pessoas que estão para fazer interação, tem outros que permitem acesso remoto. Todo o nosso sistema é de segurança. Eu não falei antes, mas a ControlUp é uma empresa que nasceu em Israel, mas ela está com base nos Estados Unidos e na Europa. Eu pertenço à base Américas. Nós somos 100% remotos. Todos os nossos funcionários, todos os funcionários da ControlUp são remotos. A gente tem um PO Box nos Estados Unidos e temos um centro de desenvolvimento também. Tem 50, 60 pessoas que eles ficam, digamos assim, 3 dias reunidas e num lugar físico, mas os outros estão todas espalhadas. E aí que a gente faz todo o desenvolvimento. E nossa segurança é uma segurança que a gente tem todos os compliance, a gente atende tudo quanto é banco, financeiras, governos, a gente tem muito cliente de governo, etc. Mas, de novo, a gente vai fazer, então, nesse que a gente chama de hands-on. A gente já fez no passado, esse ano a gente vai começar agora, no segundo semestre. A gente vai avisar também, e aí o hands-on é muito legal, porque o Matheus coordena, vocês também vão entrar nas máquinas, vocês também vão fazer interação e usar a ferramenta. É uma coisa muito divertida que a gente costuma fazer. Matheus, o Perfeito, que mais gente. você gostaria aqui? Não sei se agora a gente gostaria de abrir para perguntas, né? Nós temos pouco tempo para encerrar e a gente sempre é atropelado. Então, dessa vez eu queria saber se alguém tem alguma pergunta agora, alguma dúvida, alguma orientação, alguma sugestão. Enquanto a gente tem um tempo aqui, aí a gente pode ficar mostrando mais coisas. As perguntas podem levantar a mão, podem escrever no chat, como vocês quiserem. Perfeito, gente. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode colocar no chat, por favor, né? A gente vai respondendo aqui também. E é como a gente pontuou. Nós teremos, em um próximo momento, um hands-on, onde a ideia é permitir com que cada um interaja ali com a ferramenta. Como nós falamos, a ferramenta ela é gigante, né? E aí, de novo, trazendo para esse tema de observabilidade, de visibilidade, é importante que a gente tenha uma fonte verídica de dados, né? De quanto em quanto tempo esses dados eles são coletados? Eu consigo cruzar essas informações, ou seja, eu coleto informações do meu endpoint, eu coleto informações da minha rede, eu coleto informações dos meus servidores, eu coleto informações da minha cloud, da minha infraestrutura de virtualização, e eu junto essas informações e trago reports como um todo, né? Ou isolado. Eu não só olho de forma isolada para cada produto, sendo que o meu colaborador, o meu usuário, ele vai interagir com todas as soluções, né? O meu usuário ele vai precisar de um endpoint, que vai precisar de uma rede, que essa rede vai levar até um servidor, que ele vai estar consumindo alguma aplicação, ou de um ambiente de virtualização, ou de um banco de dados. Então, como eu junto tudo isso em uma console única e trago essa visibilidade, trago essas métricas, né? E aí nós temos outras ferramentas aqui de automação e de visibilidade também, que é totalmente focada em dashboards, insights, né, para você saber como é que está a saúde do seu ambiente, para você saber como é que o seu ambiente está operando, se ele está operando consumindo muito recurso, né, seja hardware, enfim, ou software, ou não, se o seu ambiente ele consegue receber uma carga maior. Às vezes nós recebemos algumas demandas, poxa, precisamos construir um novo ambiente, né? Legal, preciso então fazer uma análise de capacity do meu ambiente e saber como é que está isso. E quanto tempo você leva para fazer essa análise de capacity? Então a ferramenta também já traz tudo isso para a gente. E a ideia nesse hands-on é trazer tudo isso para que vocês vivenciem aquilo ali, né? Que vocês sintam como uma ferramenta funciona,
os dashes que a ferramenta traz e o principal, né, a simplicidade de implementação da ferramenta. Então, nós costumamos fazer um trial em 2 horas, né? A gente faz a instalação do monitor, a gente deixa já tudo pré-configurado e a gente já tem métricas sendo coletadas e nós já conseguimos trabalhar em cima da ferramenta em 2 horas. Duas horas, assim, quando a gente demora muito, né? Tem muitos ambientes, a gente faz em meia hora, 1 hora, já está tudo funcionando. Já tá Exato, tudo... perfeito. E a gente costuma fazer os testes, digamos assim, que a gente chama de trial, em ambientes de produção, porque a gente não é invasivo, a gente não atrapalha os ambientes, e rapidamente eu já tenho todas as soluções. E esses testes a gente costuma fazer e armazenar por 20, 30 dias. Essa aqui é a parte do sizing que o Matheus estava falando, que é uma coisa muito legal. Aqui a gente armazena informações de 30 dias, porque o sizing a gente gosta que seja o mais rápido e preciso. Então aqui eu estou analisando o ambiente de todo o meu ambiente de virtualização. Em média, eu designei 2.5 CPUs. Claro, não existe 2.5, é que a média ficou 2.5 e só precisava de 1,3. Na média, eu fui 7,8 GB por máquina, só preciso de 6,1. E ele mostra exatamente o que está sendo os tamanhos da máquina. Por exemplo, essa máquina aqui, ele está falando, olha, você não está utilizando muito, então o que você designou está ok. Mas essa daqui você não usa quase nada. Então eu sugiro que você possa remover 1 GB. Nesse caso, pode remover 3 GB. E assim vai. Se tem casos que a gente vai remover uma vCPU ou 1 GB inteiro. Tem casos que eu posso remover 8 GB de repente. Então, essa é uma ferramenta assim, tremenda para capacity e para sizing, que já está embutido nesse grande volume de dados que eu tenho, que eu fico armazenando. Perfeito, gente. Claro? Ó, Pessoal, alguma renovada dúvida, né, daquilo que nós falamos sobre a ferramenta, sobre observabilidade, comparativo, fiquem tranquilos e à vontade a fazerem perguntas, tá? Aqui algumas fotos que a gente fez. E nós temos os scripts, os triggers. A gente faz muito resolvendo o tempo de logon, a gente consegue determinar. Resolver parte remota, do que foi falado. É que eu não gosto de usar muito slide nessa parte, a gente faz demonstrações ao vivo, né? E aqui um logo das nossas companhias. Bom, Matheus, nós estamos chegando na hora, não sei se tivemos alguma Perfeito. pergunta ou não. Não tivemos nenhuma pergunta, senhor Zente. Oh, que pena, todo mundo fez. Mas não se preocupem, vocês não ficam livres de nós. Nós vamos ter outro ensaio em breve e vamos fazer então um hands-on. Da minha parte, eu Perfeito. agradeço a todo mundo que esteve aqui. Matheus, eu agradeço. A equipe de marketing, eu agradeço muito mesmo. E estamos aí, estamos na luta. Pessoal, muito obrigado. Gente, obrigado pelo tempo, mais uma vez, obrigado aí pela aula. Pessoal, obrigado pelo tempo. E nós vamos deixando vocês informados do nosso hands-on que está prestes a vir aí.